Olá, estamos aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões, organizado pela minha amiga Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências Humanas da Saúde, e por mim, Neide Aquino Nopes, da Faculdade de Educação. Ok, Márcia? Olá, tudo bom? Tudo bem. Nós temos hoje um convidado, como sempre, nossos convidados são escolhidos com muita, além do carinho, mas com muita competência. Hoje nós temos o Heleno Araújo. Ele está lá em Pernambuco, está falando conosco aqui. Ele é professor da educação básica em Pernambuco. Ele está licenciado para se candidatar a deputado estadual por Pernambuco, mas ele pertence à presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, e coordenador do Fórum Nacional Popular da Educação, né? FNPE. Então, esse jovem está todo entranhado e realmente inserido nas questões da educação, né? Mas hoje ele vai falar sobre a escola domiciliar, homeschooling, né? Bem-vindo, Heleno. Então, a primeira pergunta é: por que uma escola domiciliar, homeschooling? Olá, Neide. Olá, Márcia. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço também bem forte a todas as pessoas que nos acompanham. E muito importante a gente estar fazendo esse debate. Estamos discutindo a questão de mais um projeto que foi apresentado ao Congresso Nacional e não foi de agora, né? Desde 2012, que teve o primeiro projeto apresentado ao Congresso Nacional de trazer a educação domiciliar, né, a cópia lá da homeschooling norte-americana e de alguns outros países, aqui para o Brasil. Nesse sentido, é autorizar as famílias a não levar os seus filhos para a escola, seja a escola pública ou a escola privada. E isso traz muitas preocupações, né, a boa parte da população brasileira, a nós, trabalhadoras da educação, e uma preocupação muito grande com quem atua e trabalha com as crianças e adolescentes. Nós sabemos o papel e a importância da escola para as crianças. Por isso, no Brasil, nós lutamos pelo direito à educação para todas as pessoas, garantindo o acesso, a permanência e a conclusão dos seus estudos. Então, mas o Brasil, né, Helena, o Brasil, ele tem uma tendência a valorizar a criança na escola. Mas esse projeto, desde o PL 3.179, em 2012, está tramitando. É incoerente isto? Sim, tem coerência porque mesmo nós conquistamos na legislação, na Constituição Federal, o direito à educação para todas as pessoas, esse direito nunca foi concretizado em nosso país. Nós temos mais de 1,5 milhão de pessoas dos 4 aos 17 anos de idade que, desde 2009, tinha a perspectiva de todas essas pessoas estarem na escola, e não estão, até hoje. Nós temos 80 milhões de brasileiros e brasileiras que não conseguiram concluir a educação básica. Esses números trazem reflexões profundas. Como um país que, na sua legislação, garante o direito à educação para o seu povo, na prática, não concretiza este direito e pensa em mudar sua legislação para adotar a educação em casa. Então, essa é uma primeira grande preocupação. Quando os defensores dessa proposta dizem que em outros países já existe isso, esses outros países que eles citam não têm a mesma situação do Brasil. A situação social é diferente, a situação econômica é diferente, e o direito à educação também é aplicado de forma diferente. Então, são comparações que não poderiam ser feitas, né, quando pensamos no Brasil e nas suas condições de garantir o direito à educação pública ou privada, como a legislação diz,
mas na escola. Então, você não concretiza o direito e tenta alterar a legislação com argumentos, né, que são frágeis e que não tem base nenhuma de estudo científico, nenhuma pesquisa que garante base aos argumentos utilizados pelos defensores dessa proposta. Então, você vê, né, Heleno, assim, quando nós tivemos a pandemia, temos ainda a pandemia, mas tivemos a pandemia, que ficou todo mundo em isolamento, as famílias demonstraram que até queriam colaborar, independente do home, independente da escola domiciliar, mas elas não deram conta, porque a escola fez falta para essas crianças. A consequência da pandemia é a falta da escola para aquelas crianças, independente desse projeto, né? Como você vê isso? Se isso no Brasil não seria uma variável para ser considerada pelos deputados, né, que estão lá votando, senadores? Com certeza, né? Acho que na primeira fala eu quis ressaltar que o projeto é de 2012, até que para que as pessoas entendam que isso não veio por conta da pandemia. E a pandemia reforça os nossos argumentos. A pandemia mostra a importância e a necessidade da escola. Aqui em Pernambuco, há 2 semanas atrás, nós tivemos uma situação de pânico dentro de uma escola, crise de ansiedade generalizada dentro de uma escola aqui no estado de Pernambuco. Notícias nos rádios, na TV, e que a direção da escola, os profissionais, não conseguiram, né, controlar essa crise de ansiedade dos estudantes. Então, foi uma situação muito complicada, muito difícil. Como resultados desses 2 anos, né, de pandemia, de afastamento do convívio social, da presença dentro da escola, e que traz consequências sérias à pessoa. E isso estamos vivendo agora, nesse pouco período. Ficamos imaginando que você mudando a legislação e colocar a criança ou jovem nessa situação de forma permanente, né, o que poderá acontecer a essa mente, a essa pessoa na sua formação e na socialização com as outras pessoas que deveriam estar convivendo no dia a dia. Heleno, a gente está falando que tem vários problemas com homeschooling, com a escola domiciliar, que não é produtivo e tal, mas o que exatamente se pretende? Fechar as escolas? Não vai ter mais escola? Permitir que os pais deixem os seus filhos em casa, estudando em casa? O que diz essa lei para que a gente possa, de alguma maneira, contestar ponto a ponto? Márcia, essa lei ela precisa ser vista no contexto. Ela não atua de forma isolada, né? Então, a sua questão lembra bem isso. Nós temos um projeto de lei apresentado em 2012, depois de a gente ter conquistas importantes para a educação. Desde 2005, nós tivemos o reconhecimento de que o porteiro da escola, a merendeira da escola, o administrativo da escola são profissionais da educação. Foi criado o programa Profuncionário, formação continuada a esses profissionais. Em 2007, nós conquistamos o fundo para financiar toda a educação básica. Não apenas o ensino fundamental, como era antes, até 2006, mas financiar todas as etapas e modalidades da educação básica. Em 2008, nós conquistamos o piso salarial do magistério público, dos professores e das professoras. Em 2009, a emenda 59 conquistou a ampliação do direito à educação dos 4 aos 17 anos de idade, da pré-escola ao ensino médio. Em 2010, nós fizemos a Conferência Nacional de Educação, a CONAE, que definiu políticas educacionais a partir do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014. E o que eu quero, por que eu lembro isso? Porque estávamos num processo de crescimento de políticas educacionais de forma participativa, com a participação social, e que mudaria, né, a situação da educação brasileira nos 10 anos seguintes, já que o Plano Nacional de Educação é de 2014 a 2024. Só que tem um grupo de pessoas no nosso país que não concorda que o Estado tenha que garantir o direito às políticas públicas, direito à educação para todas as pessoas como dever do Estado. Por isso que eles deram um golpe em 2016, por isso que eles aprovaram a Emenda Constitucional 95, que impediu a aplicação do Plano Nacional de Educação, e essa ideia da homeschooling, da educação domiciliar, insere nesse golpe. Ele foi apresentado em 2012,
na perspectiva de que a escola não seja obrigação do Estado para garantir para as pessoas. Então, essa lei está inserida a uma ideia neoliberal, a uma ideia privatista, e ela comunga com a reforma administrativa, que é a PEC 32, que tramitou ano passado, nós conseguimos segurar e não deixar ser aprovada. Ela comunga com a emenda 95, que impede novos investimentos em educação até 2036. Por isso que, desde 2016 até agora, nós estamos perdendo recursos para a educação. E na reforma administrativa que o governo federal atual quer fazer, eles acabam de vez a perspectiva da escola, porque ela acaba a estabilidade do servidor público, né, acaba com o processo de concurso público, que está previsto na Constituição Federal, e autoriza a entrega da escola pública para a organização social privada. Fato este que foi confirmado na lei, que é de 1998, mas o Supremo Tribunal Federal confirmou que a lei era constitucional em 2015. Veja que 2015 era o período do golpe. Em 2014, a presidente Dilma foi contestada pela sua eleição. Em 2014, eles queriam sangrar o governo, não deixar governar. E dentro desse contexto, o Supremo Tribunal Federal disse que a lei de 1998, que autoriza governador e prefeitos a entregar a escola à organização social privada, é constitucional. Então, esse homeschooling entra nesse contexto. Ou seja, você desmonta o papel do Estado para garantir que a escola atender as pessoas, né, e autoriza que as crianças possam ficar em casa, porque aí não precisa o governo mais ter que investir em construir novas escolas, novas salas, ou contratar pessoal, ou fazer concurso público. Então, ela está inserida nesse contexto de formas de mercantilização e privatização do dinheiro público, da escola pública. É muito importante, Neide Márcia, perceber o seguinte: se esse projeto, de fato, for aprovado e ser implementado no Brasil, presta atenção que o próximo passo dessas famílias vai ser dizer o seguinte: olha, mas não tem um Fundeb permanente? O Fundeb não tem aí, esse ano é R$ 4.400 para cada aluno. Então, se meu filho está em casa, eu quero que esse dinheiro que ia para a escola venha para mim, para poder contratar professores para vir aqui em casa trabalhar, dar aula aos meus filhos. Então, é uma forma de pegar o dinheiro público, né, para sua atuação privada, particular. Então, ela entra dentro desse contexto, né, neoliberal de Estado. Mas haveria brecha nessa lei para que isso ocorresse, para que você pudesse requerer esse valor? Haveria brecha no sentido que o Fundeb ele é custeado por aluno, por matrícula. Tá? Onde é que está a brecha? Quando você olha o projeto de lei diz o seguinte: olha, você pode não levar seu filho para a escola, mas ele é obrigado a estar matriculado em alguma escola. Então, o projeto de lei obriga a estar matriculado, seja numa escola pública ou numa escola privada. Se essa família matricula seu filho na escola pública, aí vai ficar em casa só para ser acompanhado, a fazer avaliações, ser visitado a cada momento, o aluno da escola pública tem o direito ao Fundeb, está na lei. Cada aluno tem um valor para o Fundeb. Então, se o aluno está matriculado na escola, ele tem contabilizado o Fundeb. Só que a família pode argumentar e ir para a justiça, e como você tem uma parte da justiça conivente com essa aberração, você usa o argumento de que, olha, ele contabiliza para o Fundeb que está matriculado na escola pública, mas ele não está indo para a escola, então não está usando equipamento, está usando a estrutura da escola, está ficando em casa. Então, por que esse dinheiro não pode vir para mim, para que eu possa, né, para a família aqui, para que a gente possa investir na formação? Então, abre uma brecha também para que o dinheiro público caia na mão das pessoas, das famílias. Heleno, você vai começando a responder um pouco mais o que é essa lei, né? Então, é uma lei que obriga o aluno a se registrar numa escola, mas não obriga que ele frequente essa escola. Então, ele fica em casa, ele faz avaliações permanentes a partir da escola onde ele está matriculado e e há visitas eventuais dessa escola nessas casas. É isso que acontece? Exatamente. É porque eu não tenho a menor ideia, entendeu? Quando as pessoas falam de homeschooling e tal, eu penso, sei lá, na realeza, nesses lugares que as crianças não vão para a escola mesmo, e aí eles contratam tutores e ponto. É uma coisa completamente independente, né? E eu queria entender, porque acho que é importante que a gente entenda o que é essa lei, como é que ela funciona, porque
acho que, inclusive, tem questões em relação a violências familiares, né? São consequências, exatamente. Olha, esse tema foi debatido no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, né, na prática, não decidiu. Apenas disse que não poderia ter decisão sobre o tema porque era necessário estar regulamentado na legislação brasileira. Então, qual é o papel do Congresso agora? É fazer essa regulamentação. Então, a relatora, para regulamentar, colocou as condições. Né? No mínimo, um dos pais, o pai ou a mãe, ou os dois, tem que ter um curso superior para poder garantir isso. Então, esse é um tipo de regulamentação. Uma segunda regulamentação é estar matriculado em uma escola. E a terceira é essa que você levanta, assim, do acompanhamento do Estado. Então, esse aluno não vai para a escola, fica em casa, mas ele é matriculado em uma escola, e a equipe dessa escola vai fazer o acompanhamento, né, com visitas em casa e acompanhando o processo de avaliação também desses estudantes. E aí é que entra outro problema. Ou seja, você vai onerar o Estado brasileiro, que ainda não garantiu o direito à educação para todas as pessoas. Se essa lei for regulamentada, o Estado vai também ter a obrigação de deslocar seus profissionais de casa em casa para fazer o acompanhamento. E até hoje, na prática, nós sabemos que isso vai cair nas costas dos profissionais da educação. Porque a pergunta é a seguinte: para eu me deslocar da escola, que é aquele aluno matriculado, ir até a casa dele, verificar, fazer o acompanhamento, se é as tarefas daquele mês, daquela semana, não sei ainda a periodicidade dessas visitas, estão sendo realizadas, né, se cumpriu as etapas. Quem vai pagar o deslocamento desse profissional? Deveria ser o Estado. Então, já onera o Estado. Mas há muitas falhas nesse processo. Muitas falhas. Então, o profissional, se não tiver o carro para levar o profissional, ele não vai. Então, não terá acompanhamento sistemático desse aluno, como a lei determina. Se ele for um profissional que queira assumir seu compromisso, o Estado mandou o carro, eu vou por minha conta. Então, você vai onerar o profissional. Além de trazer mais uma sobrecarga ao profissional da educação, mas uma atividade que, além de cuidados que estão na escola, né, vai ter que ter a tarefa de buscar de casa em casa esse atendimento. Então, você traz aí, nessa regulamentação, né, como forma de fazer o controle por parte do Estado, uma forma de onerar mais ainda o Estado e não perceber a viabilidade da execução desse acompanhamento, desse controle. Por isso que esta lei é bastante complicada, Márcia. É que a gente vai falando sobre ela e a gente não tem muito a dimensão do que é, né? Parece, às vezes, para algumas pessoas, pode parecer que assim, vai ser obrigado a ter o filho em casa, não vai poder ir para a escola. Né? Quais são as fantasias que preenchem a nossa cabeça a partir da discussão do homeschooling? Por isso que eu estava te perguntando. Por conta do perigo que ela representa. Eu não verifiquei se uma das emendas, né, foram aprovadas, porque, veja bem, essa lei ela altera a questão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, e tinha emenda também para alterar o Código Civil. Nessa parte do Código Civil, né, a família, ou a pessoa responsável pelaquela criança, ela pode ser penalizada por abandono de menor, abandono intelectual de menor. E isso garantido no Código Civil. Se essa emenda sendo aprovada e colocando também alteração no Código Civil, traz um prejuízo para frente. Porque se eu tiro isso do Código Civil, se eu tiro a obrigatoriedade do adulto, do responsável pela criança, garantir a formação, a educação dessa criança, né, podemos relaxar, até porque, eu repito, aqui no Brasil, muitas leis são relaxadas, não são aplicadas de forma devida. E aí você corre o risco de não ter na punição, você não tem mais o Ministério Público, nem a escola, que hoje tem um papel de avisar, o Conselho Tutelar, de avisar que a criança está ali, que não foi matriculada, e os pais serem responsabilizados por isso. Se essa lei altera o Código Civil, você pode dar um relaxamento geral no Brasil e as pessoas não serem obrigadas, né, a matricular, levar o filho na escola. E isso pode, para a camada mais pobre, por exemplo, pode ter consequências muito sérias. Né? Então, eu coloco isso, não que a lei diga isso, mas ela
pode levar favorece a essa situação. Acho que outra coisa importante é a gente poder pensar que o ensino na escola ele é regulamentado e existe aí um currículo discutido, né? O que a criança vai aprender. Eu fui aprendendo, inclusive, com este programa e com os vários educadores que eu entrevistei, que o currículo ele não é um dado por si, né? Ele é discutido e eu posso discutir se eu vou ensinar a história da África ou da França. E que isso tem implicações na construção desta criança, né? Então, acho que uma das coisas é como garantir um aprendizado comum, compartilhado por uma nação. A outra coisa que me chama a atenção, né, é a gente pensar na importância da sociabilidade. Eu tive um filho com muitas dificuldades escolares, porque ele é disléxico, né? E algumas vezes, confesso, eu queria tirar ele da escola e deixar ele em casa. Não deixo ele aqui para ele não sofrer lá. Né? Mas eu sabia que isso era uma fantasia. E o que mantinha o meu empenho em mantê-lo na escola e mantê-lo na regularidade da escola, né? Não deixar ele ir reprovando, podendo dar suporte para ele. É a importância que a gente tem na sociabilidade que hoje já vem tão penalizada, né? As pessoas têm tão pouca percepção da sua importância e da sua função na sociedade em relação aos outros. Parece que eu sou eu e eu me basto. É verdade. O seu primeiro comentário, né, também traz uma contradição e uma grande preocupação. Você teve aqui, de 2017 para cá, um discurso com a lei do novo ensino médio, com a Base Nacional Comum Curricular, que o Brasil agora ia ser igual de ponta a ponta. Não somos iguais de ponta a ponta. Temos que garantir a característica de cada região, de cada local. Mas se você traz a educação domiciliar, né, quem vai definir o conteúdo é a família ali. Por mais que o Estado exija que a Base Nacional Comum seja garantida, muitas coisas não vão ser dadas. Né? E quando a gente trata da socialização, você tem plena razão, são duas preocupações grandes. Né? Porque a criança na escola, convivendo com outras crianças, traz um nível de conhecimento e socialização muito importante. Nós, quando crianças e adolescentes, aprendemos muito no intervalo das aulas, na chegada da escola, na saída com os amigos, no convívio na comunidade, com os colegas da escola. Se eu não tenho esse convívio, vamos perder muito da socialização. Por isso, nós que defendemos as crianças e os jovens, também denunciamos que isso é um crime contra as crianças e contra os jovens, tirar essa socialização. Teve um governo que teve um ministro, né, que botou os pastores para trabalhar sem ser servidor público, a mando do presidente, e que disse, não, mas a socialização das crianças se faz na igreja, como se todos que estivessem na igreja tivessem a obrigação de estar na igreja, e ser o espaço de socialização. Então, são essas contradições e aberrações que nos preocupam muito, né, com relação a esse projeto. Por isso, a nossa luta, a nossa batalha para derrotar esse projeto no Senado Federal. Os trabalhadores e as trabalhadoras da educação do Brasil, a nossa confederação, o Fórum Nacional Popular da Educação, nós somos contra esse projeto de lei, e ele só passou na Câmara porque o Arthur Lira deu um golpe. Ele não deixou tramitar nas comissões, não deixou fazer audiência pública, não deixou fazer o debate entre os contras e os favoráveis. E se tivéssemos esclarecido, deixado bem definido o papel dessa lei aos parlamentares, isso não seria aprovado na Câmara. Por isso que apostamos que no Senado tenha debate, e tendo debate nós vamos ganhar essa disputa também. Por exemplo, a gente ouve falar muito em desmonte da educação, né? Estão desmontando a educação. Então, realmente, partindo para a questão de colocar na mão do empresário a educação. Então, esse seria um grande exemplo para as pessoas pensarem, né, Heleno? Sim, é verdade, porque, olha, eu sugiro, tem uma pesquisa que a Internacional da Educação fez sobre os processos de mercantilização e privatização da educação. Essa sua questão, Neide, ela também traz essa linha. Então, eu sugiro essa pesquisa, está no site da CNTE, tem 2 livros, na Internacional da Educação para a América Latina tem um observatório. Então, entrando lá, você vai ver essa pesquisa. Primeiro, identificou que 5 empresas, 5, no mundo inteiro, em todos os continentes, atuam de forma diversa dentro desses processos, que são muitos, de mercantilização e privatização da educação.
E essa proposta de educação domiciliar faz parte, é um dos processos dessa privatização, desse olho, né, de que tem dinheiro, incluindo até o Lehmann, Jorge Paulo Lehmann, que é mais rico do Brasil, que está de olho nesse filão que é a educação básica, infelizmente. Sim, e a gente vê também que está chegando muitos empresários do Chile no Brasil por um programa chamado Vitamina, onde as crianças vão ter aula, entre aspas, vão frequentar a escola de madrugada, à noite. Na verdade, eles vão funcionar 24 horas. Nós também estamos pedindo para que isso não ocorra. Onde se viu, tem que respeitar a criança. Então, tudo que nós falamos até aqui, tem a sensação, é a escola da família, que é a família que pensa, é o pai e a mãe. Nós não tocamos ainda na questão da criança. Quer dizer, quem é essa criança? O direito dessa criança a viver, a estudar, direito a aprender, né? Mas aprender neste espaço de socialização. E não voltar, é um retrocesso, voltar a aprender como conteúdo, né? Mas não aprender no contexto, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo mesmo, né? Ele é uma coisa muito desagradável, mas que precisa de muita compreensão, porque para alguns pais, por exemplo, ter escola de madrugada vai ser muito bom, entre aspas, né? Então, nós vamos ter que conscientizar esses pais que a criança não pode, entre aspas, viver, né? Uma escola de madrugada, né? Mas eu acho por isso que por isso que é importante chamar a atenção das pessoas que esse projeto de lei da homeschooling altera o estatuto da criança e do adolescente. Então, é importante essa leitura, entender isso. Nós conquistamos o direito da criança e do adolescente com o ECA e essa lei altera esses direitos. Então, isso é fundamental. O outro direito que você levanta é outra grande preocupação. Como será essa geração de uma homeschool, de educação domiciliar no futuro? Zumbis, apartado das pessoas? Será que será como a sociedade americana, de pegar armas e ir para dentro dos ambientes matar pessoas? Nós não queremos isso. Bom, enfim, nós temos agora 1 minuto só para terminar, pelo menos nesse bloco, vamos chamar esse bloco aqui. Você tem alguma mensagem para a gente ir fechando esse bloco, Heleno? Dizer às pessoas que nós precisamos, né, manter o debate, o diálogo, que foi interrompido em 2017, quando o Ministério da Educação golpeou o Fórum Nacional da Educação. Era um espaço da sociedade civil para o debate, para a discussão e para coordenar as conferências nacionais de educação em todas as suas etapas. Isso está interrompido com a portaria do Ministério da Educação 577. Então, eu chamar todo mundo para continuar lutando e resistindo. O Fórum Nacional Popular da Educação é instrumento de mobilização e a CONAP, a Conferência Nacional Popular da Educação, é que está mobilizando esse país. E esperamos contar com todo mundo dias 15, 16 e 17 de julho, em Natal, para a gente vivenciar a etapa nacional da CONAP 2022. O horário termina, mas o assunto não. Até a próxima oportunidade. Obrigada, Márcia, para suas... Até logo, obrigada.